Paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem ao seu coração da parte de Deus. Uma mensagem que o Senhor ministrou ao nosso coração e eu espero que alcance também o seu, que traga paz, traga reflexão, que você possa, de alguma forma, extrair algo positivo, que o Espírito Santo ele venha revelar a você tudo aquilo que ele revelou a nós através dessa mensagem por esses dias. Amém? Essa mensagem está no texto de Mateus 16, verso 13, que diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Linda passagem. É uma passagem também conhecida, onde é um diálogo que Jesus tem com os seus apóstolos. E eu queria trazer essa pergunta para você no início desse nosso desenrolar da mensagem. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você? Se te perguntassem nesse momento, quem é esse Jesus que você fala, que você carrega na blusa, escrito, que você posta nas suas redes sociais, que você canta uma canção? Quem é Jesus para você? E eu separei algumas coisas que acerca dessa história, né? Aonde diz: Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Pedro, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, recebe algo do céu, um maná do céu. Na verdade, Jesus caminhava, como sempre fazia, trazendo as pessoas à luz, trazendo cura, solução. E Jesus caminhava sendo cercado por uma multidão, como sempre acontecia, e também pelos seus apóstolos. E ele para por um momento e resolve fazer essa pergunta para os seus. Jesus volta-se para os apóstolos, que eram aqueles homens que ele selecionou para ensinar, para caminhar com ele e para dar seguimento aos seus milagres e maravilhas, e faz essa pergunta que vocês ouviram. O que estavam falando dele, de quem ele era, e também o que os apóstolos diziam quando interpelados. E após ser perguntado aos apóstolos o que eles diziam, Pedro vem com essa resposta do alto: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqueles que rodeavam e viam os milagres, ouviam falar do que Jesus fazia, outros eram mais assíduos porque permitiam-se fazer isso, eles se aproximavam um pouco mais. Outros eram muito ocupados, trabalhavam muito, viviam correndo, estudavam muito, tinham filhos, e esses filhos, ora estava muito calor para estar presente, ora estava muito frio para estar presente. Outros diziam que os filhos eles não paravam quieto. Na verdade, esses eram aqueles que acompanhavam Jesus. Por algum motivo, aquelas pessoas elas não conseguiam estar integralmente naquela caminhada. Eles não conseguiam entender exatamente o que Jesus estava fazendo. Eles sabiam que tinha um homem que estava trazendo maravilhas, que estava operando milagres. Eles ouviam dizer o que Jesus estava fazendo e queriam estar próximo para ver, para participar, alguns para receber algum milagre, mas eles colocavam sempre obstáculos que os impediam de estar integral, de estar inteiro na situação.
Já os apóstolos eram aqueles que, em algum momento da caminhada, Jesus os encontrou e propôs que eles largassem tudo, largassem aquilo que eles estavam fazendo, suas famílias, parentela, tudo, e vivessem Jesus. Jesus tinha um treinamento plus, Jesus tinha um treinamento para dar que precisava ser integral, precisava ser de forma rápida, porque o que eles tinham para fazer, como mesmo Jesus disse, era muito maior do que o que Jesus estava fazendo. E existiam esses dois grupos, os que acompanhavam Jesus e os apóstolos que estavam próximos e integral na vida de Jesus. Dois grupos, mas que se diferenciavam na sua vida e na minha vida como aquela pessoa que te conhece, que me conhece, mas que viveu um trecho, um período da sua vida. Aquela pessoa que viveu, de repente, na sua vida, no primeiro momento, quando você estudou no ensino fundamental, e foi seu colega de série, né, de classe, aquele amiguinho que sentava, dividia os seus momentos iniciais, dividia a sua merenda e as atividades. Depois tiveram aquelas pessoas que ficaram para trás, ou você mudou de escola e você conheceu novas pessoas no ensino fundamental. Eu me lembro da minha expectativa para poder conhecer os novos colegas. E aí uma nova fase. Você já não é mais aquela pessoa que você foi naqueles anos. Os que te acompanharam já estavam se adaptando a essa nova pessoa. Chegando novas pessoas, iriam conhecer você naquele momento. Depois tu passa para uma nova fase, faculdade ou trabalho, e você vai conquistando novas amizades, vai conhecendo novas pessoas, e algumas pessoas elas vão ficando pelo caminho. Imagina você já no final da sua vida, já velho de idade, e você volta e pega uma pessoa de cada fase, e você decide perguntar para aquelas pessoas quem é você. Eu imagino que cada pessoa vai descrever você de uma forma. O que te conheceu criança não vai reconhecer esse adulto que você é hoje. Ou jovem. Aquele que te acompanhou na faculdade conheceu uma pessoa despojada, cheia de planos, possivelmente apaixonado, programando casar e ter filhos. Aquele que já te conheceu no trabalho, já na maioridade, esse então nem imagina o sonhador que você foi, que sonhava ser astronauta, policial, para resolver os problemas. Ele conhece a pessoa madura, responsável que você é. Mas interessante é a família. Família é quem te ama e te conhece na intimidade. Mas o familiar, ele muitas das vezes fica preso em alguma fraqueza. Por exemplo, você na infância teve medo de alguma coisa. E para o resto da vida, todas as vezes que forem os familiares lembrar de alguma coisa, eles vão lembrar que você tem medo daquela coisa. Você já venceu aquele medo faz anos. Mas aquela imagem ficou tão viva na memória daquele familiar que só te vê hoje, em festa de Natal, casamento, muitas das vezes de 3, 4 em 4 anos, que ele não acompanhou o teu crescimento. Mas aquela pessoa que permaneceu ao longo desse ciclo, que te conhece há anos, tem o prazer de dizer, eu conheço ela, conheço ele faz 20 anos, faz 30 anos. Essa pessoa que pode descrever você, porque ela te conhece nos momentos bons, nos momentos ruins, ela sabe a comida que você mais gosta. Se eu perguntar uma música, ela vai cantar a música da sua preferência. Essa pessoa, ela chega e já vai entrando na tua casa, mete a mão na geladeira, com toda intimidade, come, bebe. Ela sabe do que você gosta, quando você está bem, quando você está mal. Essa pessoa, ela é diferente daquelas outras que eu citei, porque ela é íntima, ela tem intimidade com você. E assim eram os apóstolos. Mesmo em pouco tempo, Jesus separava aquele grupo para dividir os seus projetos e o seu plano de salvação da humanidade. Mesmo assim, dentre aqueles, ele separava 3 mais próximos e um mais íntimo, para poder se debruçar e repousar a cabeça no seu colo.
Talvez você esteja pensando em alguém assim nesse momento, porque nós temos essas pessoas a quem nós logo ligamos, mandamos uma mensagem, no momento de alegria a gente quer dividir as coisas com ela. As pessoas que andam conosco, que estão à nossa volta, elas também fazem parte da nossa vida, mas são coadjuvantes da nossa história. E essas pessoas têm papéis principal na minha e na sua vida. Assim era Pedro. Assim era João e tantos outros apóstolos, mas nesse texto Pedro recebe algo do céu fresco para aquele momento. Pedro era íntimo de Jesus. Com toda a sua intrepidez, com a sua forma irreverente, né, de ser, ele tinha respostas de pessoas íntimas na vida de Jesus. E eu gostaria de te perguntar mais uma vez, quem é Jesus para você? O que você aí pode me responder? Eu não vou estar ouvindo, mas o Senhor está ouvindo agora, porque eu quero saber que através da sua resposta o Senhor vai saber se você é aquele que está ao redor, querendo saber o que está acontecendo, que divide as suas atividades, que não tem problema nenhum você estudar, não tem problema nenhum você trabalhar, não tem problema você ter filhos, 1, 2 ou quanto você achar que deve ter, mas se Jesus é o plano B da sua vida, quando essas atividades e o seu filho, e a sua vida, e a sua casa de praia, e o seu carro, e a sua academia, e as coisas, elas passam a ter papel principal, Jesus passa a ser plano B, passa a ser coadjuvante na tua história. Quem é você nessa história? Você está ao redor, ou você pode dizer que Jesus é íntimo seu? Eu falava essa semana com alguém muito importante para mim, e me lembrei de uma história que eu ouvi e sempre conto quando eu lembro. Uma jovem me interpelando acerca de Jesus, como nós estamos falando aqui agora, e ela queria saber mais sobre intimidade, sobre proximidade. E eu perguntei para ela, você namora? Ela falou sim. Eu estava dizendo para essa pessoa importante que estávamos falando sobre isso, né? E eu me lembrei, eu disse para ela assim, eu imagino que vocês se veem sempre, você e seu namorado. Ela, sim. Eu falei, está chegando o final de semana, imagina se ele não aparecesse. E se passasse a sexta, o sábado, o domingo, e toda uma semana, e você mandando mensagem, ligando, ele não responde, não atende o telefone, e passa-se 10, 15 dias depois, 2 semanas depois, ele simplesmente aparece normalmente, como se nada tivesse acontecido, para te visitar, e chega na sua casa como se ele tivesse saído na noite anterior. O que você faria? Ela falou, a princípio já teria terminado a relação, porque uma atitude como essa eu não aceito. Mas eu ia esculhambar ele, a falar um monte de coisas. Quem ele pensa que ele é? Ele some assim da minha vida e simplesmente aparece onde ele estava. Com certeza ele estava fazendo algo mais importante. Será que eu não sou importante para ele? Quando ela terminou de falar, eu sorri e falei, a Bíblia trata Deus e a igreja como noivo e noiva, mostrando tal é a intimidade da relação que o Senhor quer ter conosco. E você me disse que você vai à igreja quando dá. Você se relaciona com Cristo quando dá, quando você tem tempo, quando você não está muito cansada, porque você trabalha muito, estuda, tem seu filho, e você tem uma rotina muito grande, você vive correndo, você está sempre na correria, mas você quer que Jesus entenda isso, que Deus entenda essa relação que você tem com Ele e nada mude, mas você com o seu namorado, com o seu noivo, é totalmente diferente. Aí ela parou, pensou, falou, caramba, nunca me deram esse exemplo. Você me fez pensar que talvez eu não seja noivo de Deus. Eu não tenha uma relação de intimidade com Jesus, eu apenas esteja ficando com Ele. Eu sorri e falei, eu também nunca tinha ouvido essa resposta, mas talvez seja isso. Um relacionamento de quem está ficando com alguém não tem o menor compromisso. Quem fica quer uma aventura. E com certeza o Senhor quer muito mais de mim e de você. Porque se o Senhor te olhar como filho,
Quem tem 2 filhos e um filho é mais chegado, é mais próximo, se identifica, gosta das mesmas coisas, da mesma comida, passa tempo com o pai, com os pais, ele divide, ele é parceiro, ele é aquele que sabe o que os pais estão precisando, ele sempre se antecipa. E o outro filho é aquele relapso que foi embora, ele não quer saber de nada, ele pouco se lixa. Ambos são filhos, o pai ama os 2. Para o pai, filho não tem distinção. Mas diga para mim com verdade, o relacionamento é igual? Seja verdadeiro, é a mesma coisa. Não é porque a intimidade carece de dia a dia, carece de relacionamento. Intimidade depende dessa relação, dessa troca, dessa intensidade. E aquele que foi, ele tem os seus motivos, mas ele abre mão de algumas coisas para o que ficou. E numa relação conjugal, seja ela marital, de noivado ou namorado, o que seja, ela requer uma troca. É uma via de mão dupla. Por que que, se tratando de Deus, a gente quer estar tão distante? A gente quer fazer o que a gente quer, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas quando a gente precisa, a gente quer que as coisas aconteçam. Quem é íntimo, confia. Quem é íntimo, até teme, mas conta com o seu parceiro, com o seu amigo, com o seu protetor. Um filho verdadeiro é aquele que salta de um despenhadeiro, anda num avião cheio de turbulência sem medo, porque o pai é o piloto. Quem é você nessa história? Você apenas está observando de longe, querendo saber o que vai acontecer? Ou você quer? Jesus, ele te chama hoje para um novo tempo de intimidade. Porque se tempo era o problema, hoje é o que te sobra. Você não tem mais desculpa. Abra a porta do seu quarto, se tranque com o seu pai, fale com ele em secreto. Separe um tempo para você poder estreitar essa relação de intimidade. Porque a obra, ela carece de trabalhadores. Seara é grande, como diz a palavra, e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Eu sei que você é capaz de conciliar o seu tempo, resolver todas as coisas e separar um tempo para esse relacionamento tão nobre. O Senhor, Ele aguarda ansioso para poder viver esse tempo com você. Na verdade, quanto mais perto você estiver do Senhor, mais íntimo você será dele. E o Senhor, Ele te chama para um despertamento. Quem é você nessa história? E se te perguntasse hoje quem é Jesus, o que você diria? Fica com essa dica aí, tá bom? Foi um prazer novamente poder estar gravando essa mensagem. Eu desejo tudo de bom. Que esse tempo passe logo, mas que nós sejamos muito melhores quando esse tempo passar. Porque tenha certeza de uma coisa, como eu disse em outro vídeo, nós nunca mais seremos os mesmos. Todos nós sofremos uma mudança, mas você pode escolher se você vai sair melhor ou pior desse tempo. Igual você não vai ficar mesmo. Ou você vai se tornar uma pessoa mais difícil, mais amarga, uma pessoa cheia de traumas, com doenças, ou você vai decolar, aproveitar esse empurrão que a vida te deu, que esse tempo te deu, e vai se capacitar, vai procurar cursos online, vai se especializar, você vai se aproximar da sua família, vai se aproximar mais de Deus, vai encontrar essa pessoa que está dentro de você, mas estava oprimida e cansada por causa do ativismo do tempo. Aproveite essa oportunidade e voe em direção àquilo que você sempre sonhou. O Senhor ainda realiza sonhos e Ele está disposto a te ajudar a cumprir e realizar todos os sonhos que um dia você sonhou e ficaram para trás por causa de toda essa correria, de todo esse ativismo. Seja uma pessoa organizada, se planeje, separe o tempo devido para cada coisa e não se esqueça,
guarde um tempo, se possível, o maior tempo para o seu relacionamento com Deus. Amém? Que a graça do soberano Deus, o eterno Pai, o amor e as consolações sejam convosco, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus negócios, sobre tudo quanto puseres a palma de suas mãos. E que todo o povo de Deus diga amém. Fica na paz, um abraço.